Ótimo, Lucas. Muito obrigado. Prazer ver todo mundo aqui. Inclusive o Maurício, que está de ponta cabeça, fazendo um esforço aí para acompanhar a aula, provavelmente da estação espacial, alguma coisa assim. Então, muito bem. Deixa eu compartilhar aqui. Eu temo que a minha internet hoje não seja muito estável. Eu vou desligar minha câmera, tá? Eu volto a abrir a minha câmera quando a gente for discutir, mas eu vou desligar a minha câmera. Muito bem, então vocês vão me seguir olhando para o Albertossauro. Esse avatar que vocês veem aí não é um dinossauro qualquer. As pessoas falam, veja só, ele tem um dinossauro. Não é um dinossauro, é o Albertossauro. Existe o Albertossauro. Podem procurar que vocês encontram aí uma série de informações legais sobre o Albertossauro. Muito bem, a gente está no nosso curso, nossa segunda aula, né? Hoje aqui, 11 de setembro, uma data um tanto lúgubre, mas enfim. E eu tenho que recapitular o que a gente fez na aula passada, primeiro porque é importante para a gente poder localizar os temas de hoje, mas também porque eu fiquei devendo algumas informações, né? Então, voltando na aula passada, eu comecei contando que tanto o resultado do Planck, quanto da radiação do corpo negro, quanto os trabalhos de Einstein em 1905, os trabalhos de Broglie nem tanto, porque eles são mais tardios, são da década de 10, década de 20, né? Mas principalmente os trabalhos do Planck e do Einstein, eles marcam uma espécie de ruptura com a física newtoniana do século XIX, né? Que era uma física muito sofisticada, né? Então, eu disse que o panorama da física em 1900 era de uma certa arrogância, né? Então, achava-se que tudo que podia ser explicado pela física já tinha sido explicado, e só faltaria alguns pequenos detalhes. E eu fiquei devendo duas referências, né? Bom, isso que eu chamei de física newtoniana do século XIX é a física baseada nos três pilares fundamentais da física clássica, que é a mecânica newtoniana, o eletromagnetismo, que eu escolhi o Maxwell como sendo um representante. Obviamente, isso é uma escolha muito pessoal, tem um monte de nomes associados com essas áreas. E a termodinâmica para a qual eu escolhi o Boltzmann. Note que quando você fala em mecânica, o Newton predomina, né? O Newton predomina. O Newton inventou o que a gente entende por física hoje em dia, e, de certa maneira, o que a gente entende por cálculo também, né? Ele inventou. Então, ele predomina de uma maneira muito mais forte na mecânica do que, por exemplo, o Maxwell no eletromagnetismo ou o Boltzmann na termodinâmica. Muito bem. Algumas pessoas sugeriram que eu entrasse em detalhes mais técnicos, apresentando cálculos, né, essas coisas. Eu fico meio reticente porque eu entendo que a plateia é bastante heterogênea. Então, eu prefiro dar uma referência, né? A referência é essa. Esse é o livro do Iceberg do Resnick, que é o primeiro livro de física moderna que um estudante de física encontra, que é o livro canônico com o que você se inicia no estudo de física quântica, né? Então, fica a sugestão para quem quiser ver com muitos detalhes tudo que eu falei aqui, com requisitos de cálculo elementares, acima do que a gente espera, do que usualmente se discute no segundo grau, mas ainda inteligível para alguém que conhece um pouco de cálculo. Eu tenho certeza que os que estão fazendo o curso de cálculo que vem depois dessa minha aula têm plenas condições de entender tudo que tem nesse livro do Iceberg do Resnick. Se você olhar o índice, você vai reconhecer alguma coisa aqui, né? Você vai ver que os 5 primeiros capítulos são exatamente as minhas aulas, tá certo? Então, tudo que eu disse está contido aqui, né? Vocês vão reconhecer
todo meu enfoque que eu escolhi para apresentar esses assuntos é o enfoque do iceberg do Resnick, certo? Então, você pode seguir aqui sessão a sessão como está o livro, e você vai ter todos os detalhes das coisas que eu falei aqui, tá certo? Muito bem, o que eu fiquei devendo são duas referências, né? A primeira referência que eu esqueci o nome é esse senhor, Charles Holland Duell, que era um camarada importante na administração federal americana, e ele foi durante algum tempo o responsável máximo pelo escritório de patentes, né? E existe uma frase que é atribuída a ele, que eu disse que agora a gente sabe que é falsa, né? Mas a frase é boa, então eu conto para vocês, e vocês, quando for contar para alguém, vocês dizem que a frase é falsa, mas ela é boa porque ela representa bem o espírito da época em que se achava que a física do século XIX era definitiva, né? E o que ele teria dito, que ele não disse isso, é que tudo que podia ser inventado já foi inventado, né? Isso em 1900. Né? Então, ele, alguém, apesar de ele não ter dito essa frase estava no ar. Muita gente achava que isso era verdade. Né? Então, você vê que para 1900 alguém achar que não tinha mais nada para ser inventado é um erro de avaliação notável. Né? Note que eu não me surpreenderia que hoje muita gente achasse que não tem mais nada para ser inventado. E eu digo que é um erro de mesma natureza você afirmar que não tem nada a ser inventado hoje, é um erro de mesma natureza que cometeu o senhor Duell. Né? Quer dizer, ele não cometeu, isso foi depois vários biógrafos. Essa foto é da Wikipedia, você encontra a história desse senhor na Wikipedia e todas as referências que eu disse, e vocês vão ver que essa frase foi tirada de contexto. Né? Um outro, esse aí eu lembrava, eu dei a referência, foi o Lord Kelvin, né? O William Thompson era o nome dele, e ele lhe é atribuída a seguinte frase, né? Que ele diz que o panorama geral da física do século XIX estava razoavelmente bem estabelecida e que só restavam duas pequenas nuvens no horizonte, né? Que mereceria algum olhar mais atento, mas que certamente seria algum pequeno ajuste que você teria que fazer nas hipóteses da física do século XIX para poder explicar essas duas nuvens. E as duas nuvens eram os resultados dos experimentos de Michelson-Morley, que é aquele resultado que estabeleceu que a velocidade da luz, basicamente que não existe éter, né? Que a velocidade da luz é a mesma, independente do suposto movimento que você tem em relação ao suposto meio no qual a luz se propaga. Né? Esse era um. E o outro era a falha na explicação do espectro de corpo negro a partir das noções de física clássica, aquela famosa problema da catástrofe ultravioleta. Né? Isso também é falso. Isso está muito bem explicado, todo o contexto desse. Apesar de ser falso, isso representa bem o espírito da época. Por isso que eu insisto em mostrar essas declarações, mesmo que falsas, porque elas representam bem o espírito da época. Né? Isso aqui está muito bem escrito nesse artigo, que eu aproveito, inclusive, para divulgar a Revista Brasileira de Ensino de Física. É uma revista aberta, se você colocar no Google, você acha a referência, você pode ler gratuitamente. Ela tem muito material em português, esse artigo em particular está escrito em português, que é do meu colega Peter Schutz, da Unicamp, em que ele mostra qual é o contexto por trás dessa suposta frase do Lord Kelvin, e inclusive ele mostra onde está essa frase do Lord Kelvin, que ela foi tirada de contexto, e em particular o Lord Kelvin jamais disse que essas duas nuvenzinhas eram um problema sem importância. Né? Vocês têm acesso a esse PDF, vocês têm o DOI aqui. Né? O DOI permite que você localize clicando qualquer referência bibliográfica aqui. Né? Mas a revista é ótima.
eu sugiro... ela foi feita pensando em estudantes de graduação, quer dizer, gente muito parecida com vocês, assim. Então, vocês têm que se habituar a folhear essa revista, né? Agora não se folheia mais como na minha época, assim, né? Fisicamente, né? Você folheia na internet, né? E a outra referência que quero passar é esta referência de uma outra revista fundamental para estudante de física, que se chama American Journal of Physics, né? Ele é uma revista também voltada para estudantes de graduação, então os artigos lá estão escritos de tal maneira que o estudante de graduação consegue entender. Ela só publica em inglês, é uma revista americana, né? E nesse artigo ele explica a outra referência que eu fiquei devendo, que era quais são as ideias que precedem a hipótese do Planck, e por que aquela hipótese do Planck de que dentro do forno as energias elas não estão disponíveis em qualquer frequência, mas simplesmente a cada frequência você tem uma quantidade de energia associada pela fórmula de Planck, e não de maneira contínua, como você esperaria de uma análise clássica mais ingênua, e eu comentei que isso tem uma raiz termodinâmica, aqui explica direitinho. Esse é um pouco mais técnico, então eu sugiro que quem tiver interesse dá uma olhada, o NOI está aqui, tá certo? Muito bem, já fizemos a introdução, e eu espero que eu tenha localizado aqui todos nesse contexto da física do século XIX, que era uma física muito bem estabelecida, porém com alguns problemas, certo? E os problemas da física clássica acabaram se mostrando revolucionários e, de certa maneira, metade do edifício da física clássica ruiu, né? Então, isso essencialmente era o problema da catástrofe ultravioleta, né, que o Planck resolveu com essa hipótese, supondo que no ambiente do forno, lá do corpo negro, as energias do campo eletromagnético lá, ele não estava distribuído de maneira homogênea em todas as frequências, mas ele estava distribuído assim, tá certo? Então, os módulos de uma certa frequência tinham uma energia proporcional àquela frequência. Com essa hipótese matemática, o Planck conseguiu descrever a curva conhecida da radiação do corpo negro, que já era conhecida, descrever com uma precisão muito boa, né? O Planck sabia que matematicamente reproduziria a curva, mas a questão aqui não é fitar essa curva com truque matemático, não é essa, né? A questão aqui é você interpretar fisicamente isto aqui que faz com que a curva seja descrita. Isso o Planck fez, né? O Einstein vai um pouco além. Ele diz que essa relação aqui não é algo específico do problema de corpo negro, do problema do forno, mas é alguma coisa genérica e inerente de fótons. Não precisa estar dentro do forno, tá certo? E, essencialmente, a gente comentou que isso aqui estabelecia que o fóton, que você pode pensar um quanta de luz, né, uma certa quantidade de luz, que tem um caráter ondulatório claro, porque luz é onda, certo? Desde o Hertz a gente sabe isso, que é onda eletromagnética. Ela também tem uma natureza de partícula, né? Porque, por exemplo, na descrição do fenômeno fotoelétrico, você consegue perfeitamente descrever esse fenômeno com a hipótese de que a energia associada a um raio de luz que incide no material e faz com que se ejete um elétron, essa energia ela está concentrada em pacotes que têm um determinado valor e momento, quer dizer, como se fossem pequenas partículas, né? Então, a natureza dual onda e partícula da luz nasce nesses trabalhos do Einstein, 1905, e o de Broglie, de certa maneira, estabelece ao contrário, né? Porque aquele experimento da dupla fenda com elétrons, né?
elétrons, nessa época, inequivocamente eram partículas, mas o de Broglie mostra que eles também têm uma natureza ondulatória, porque você tem esses fenômenos de interferência que não acontece com partículas, certo? O fenômeno de interferência acontece com ondas, né? Muito bem, vem agora o seguinte estágio do que eu chamo de mecânica quântica antiga. Isso que a gente fez aqui na primeira aula é a mecânica quântica antiga. A gente vai ver que tem uma mecânica quântica nova, que vem basicamente da equação de Schrödinger, que aí tem sentido de falar de uma teoria quântica. Até agora, a gente não tem exatamente uma teoria. A gente tem uma coleção de hipóteses que você pode usar para descrever determinadas coisas. Uma teoria é mais do que um simples conjunto de hipóteses, né? Uma teoria é um arcabouço de ideias que permite que você faça previsões, né? É diferente de você ter uma fórmula que descreva, que fite, por exemplo, a radiação de corpo negro, né? Dizer que a radiação de corpo negro é descrita por uma fórmula dessa, isso não é uma teoria, tá certo? Uma teoria é um conjunto de ideias, um arcabouço de ideias que te permite, por exemplo, deduzir esse camarada aqui. Né? Então, uma teoria é mais do que 2, 3 hipóteses soltas. Né? É um arcabouço de ideias. Muito bem. Tem um último ponto aqui de mecânica quântica antiga que a gente precisa dominar para poder entender o que eu chamo de mecânica quântica moderna, né? Que é o que a gente vai dizer, comentar nas duas aulas seguintes, que é o problema do átomo. Tá certo? O que se sabia do átomo no começo do século XX? Eu já disse que a hipótese atômica, a existência do átomo, isso foi esclarecido de maneira fundamental com Einstein em 1905. Então, no começo do século XX, antes do Einstein, ainda tinha gente que duvidava sobre a real existência dos átomos. Né? Átomo no sentido clássico mesmo, né? Da menor subdivisão possível da matéria. Com o Einstein, o trabalho do efeito fotoelétrico, a hipótese atômica ganha uma certa consistência física, porque afinal você pode testar isso experimentalmente e tudo mais. Né? Já se sabia que o átomo era composto de partículas negativas, os elétrons, e de partículas positivas, que vou chamar de prótons. Né? Na verdade, o que se sabia é que você tinha as partículas negativas, que era o elétron, e o núcleo do átomo, né? Que tinha carga positiva, mas hoje a gente sabe que o núcleo do átomo em si não é elementar. Né? O núcleo do átomo é composto por prótons e prótons e nêutrons, eles mesmos não são elementares, eles são subdivididos em quarks. Né? O elétron é verdadeiramente elementar. Né? E o primeiro modelo atômico disponível era o modelo do Thomson. Thomson, quem era o Thomson? O Lord Kelvin, tá certo? Então, o modelo do Kelvin é o modelo mais simples que você possa imaginar, né? Porque a gente sabe que o átomo é eletricamente neutro e o átomo tem elétrons. Você consegue arrancar elétrons do átomo. Então, o Thomson propôs que o átomo era formado de uma massa, né, de uma grande distribuição de cargas positivas com algumas cargas negativas lá dentro, sem se preocupar como é que você mantinha isso de maneira coesa, quais são as forças atuantes aqui. Esse é o modelo do Thomson, do Kelvin, do que é um átomo. Né? Esse modelo do Kelvin não resistiu às primeiras investidas experimentais de física atômica. Né? Como é que você estuda a natureza de átomos fazendo os chamados problemas de espalhamento? O que são problemas de espalhamento? Você pega um alvo, muito comum, por exemplo, uma fina folha de ouro, né, ou de prata, e você bombardeia essa fina folha. Por que tem que ser fina? Porque eu quero que as partículas sejam capazes de atravessar. Né? Então você bombardeia essa folha de ouro com ou partículas alfa ou partículas beta. Certo? A partícula beta é essencialmente elétron. A partícula alfa
basicamente próton e nêutron, né? Esses estudos que foram conduzidos pelo Rutherford, né, mostrou que o modelo do Kelvin está errado, tá certo? Como que eram os estudos do Rutherford? Então, a ideia é o seguinte: vamos olhar o que é esse espalhamento por um único átomo, certo? Então, você tem aqui um átomo, você faz com que incida uma partícula aqui com determinada carga. Eu estou supondo aqui que a carga aqui é uma carga de repulsão, portanto, essa partícula é defletida, afastando-se do centro aqui, supondo que eles têm carga do mesmo sinal, né? Então, isso aqui é um experimento típico de espalhamento, é isso. Você faz isso com como eu disse, por exemplo, com uma folha de ouro, e você nota uma curiosidade, que é a seguinte: a maior parte dos feixes incidentes aqui passam como se não tivesse sofrido nenhum tipo de desvio. Nenhum. Alguns poucos sofrem desvio pequenos, menos ainda sofrem desvios grandes. Tá? Isso aqui é incompatível com o modelo do Kelvin. Se você... vamos pensar que você tivesse essa fina folha de ouro e o ouro fosse composto por átomos como o de Kelvin. Então, o que você tem uma grande carga positiva e um monte de cargas negativas, que são os elétrons, distribuídos de maneira meio homogênea. Se você bombardear isso aqui, por exemplo, com próton, que tem energia, que tem carga positiva, você ia esperar desvios relativamente grandes quase sempre. Quase sempre. Porque se o próton incidir aqui, se o próton incidir aqui, se o próton incidir aqui, ele sempre vai encontrar uma massa de carga positiva também. Então, ele vai ser repelido dessa forma quase sempre. A única explicação para você ter um resultado como o de Rutherford, em que a grande maioria das partículas passam como se não tivesse encontrado nada pela frente, é que a carga positiva do núcleo atômico, ela está confinada numa região muito pequena. Muito pequena. Então, o modelo de Rutherford, que é compatível com essas observações que o Rutherford fez, né, propõe que você tem um núcleo muito pequeno de cargas positivas, né, e você tem uma grande nuvem de cargas negativas. E no meio você não tem nada. Isso é muito curioso, né? Quer dizer, você está dizendo que, em média, um átomo, ele é nada. Né? Se você pudesse fazer com que o núcleo atômico tivesse o tamanho de uma bola de futebol, tipicamente a estrutura eletrônica estaria mais longe que as arquibancadas. Né? No meio você não tem nada. Né? Átomo é uma estrutura intrinsecamente vazia, o que é algo curioso, certo? Porque ele conforma tudo que a gente tem aqui, coisas que são inequivocamente sólidas. Agora, se você é pequeno o suficiente para poder provar essa natureza submicroscópicas do átomo, você vai ver que o átomo, na verdade, tem grandes regiões vazias. Né? Grandes regiões vazias. Esse é o famoso modelo planetário do Rutherford, certo? E é fácil ver a analogia do modelo planetário. Você tem um centro atrator aqui no meio, como você tem o Sol, e você tem os elétrons orbitando aqui em torno desse centro atrator, da mesma maneira que os planetas orbitam o Sol. Se você olhar o sistema solar também, ele é muito vazio, né? Muito vazio. Apesar dos corpos serem densos, a Terra é densa, o Sol é denso, a densidade média do sistema solar é muito baixa, certo? Ele é muito vazio, muito vazio. Muito bem. Ok, então você tem um primeiro modelo que é compatível com estas observações, né? E era bastante satisfatório. Note que, para você descrever, se você quiser descrever o movimento que esses elétrons fazem em torno do centro atrator aqui, bom, o movimento é F igual a ma, tá certo? Quem é o F é a atração coulombiana. Então, isso aqui você consegue descrever no contexto da física clássica. Consegue.
Da mesma maneira que você consegue descrever a dinâmica planetária no contexto da física clássica, né? A dinâmica é exatamente a mesma aqui, certo? O potencial colombiano e o potencial newtoniano são idênticos, né? Porém, nem tudo que estava disponível na época você conseguia explicar com o modelo de Rutherford, né? O caso mais notável é o chamado espectro atômico, né? Eu tenho que falar um pouco, isso aqui é uma coisa interessante, né? O que vem a ser espectro atômico? Bom, a gente sabe o que é espectro de luz, né? Aqueles experimentos que o Newton fazia. Você pegava a luz do Sol, por exemplo, você faz a luz do Sol passar por um prisma e você vê que, por problemas de refração, o que o prisma faz é defletir por ângulos diferentes, comprimentos de ondas diferentes, e o que você tem registrado no anteparo é o nosso famoso arco-íris. Né? Muito bem, troca a luz do Sol por uma luz que você obtém excitando um átomo. Como é que você excita um átomo? Você esquenta o átomo, certo? Você pega uma certa quantidade de hidrogênio, põe o hidrogênio num recipiente lacradinho e você aquece isso. Você aquece até que ele acende. Ele acende, ele emite luz. Né? Vocês já viram por aí luz de vapor de sódio e tal. Isso é uma propriedade desses átomos, eles emitem luz. Né? E você repete o experimento do Newton, mas agora para a luz que vem daquele átomo. A gente chama isso, esse espectro, a gente chama de espectro atômico deste átomo. Então, tem o espectro do hidrogênio, o espectro do hélio, né? Uma história curiosa, quem usava de maneira muito intensa espectrometria, espectrofotometria, era astrônomo. Isso no começo do século XX, astrônomo, né? E o que eles faziam era essencialmente olhar para uma luz de uma estrela, e fazer a decomposição da luz dessa maneira e comparar o espectro que você obtinha com o espectro de determinados elementos que você conhecia na Terra. Com isso, fazendo isso com o Sol, por exemplo, que é a estrela mais perto, você via que você encontrava lá inequivocamente o espectro do hidrogênio, vou falar já, e aparecia um espectro desconhecido, que ninguém conhecia. Mas ele era tão evidente que se tratava de um outro elemento que deram um nome para o elemento, chamava de hélio. Hélio porque estava sendo visto no Sol, hélium, Sol em grego, então chamaram esse elemento de hélio. Quer dizer, o hélio foi descoberto primeiro a partir do espectro, depois localizaram o hélio na Terra. Quer dizer, o hélio na Terra é muito recente, é do século XX. Né? Agora, o espectro do hélio era conhecido. E o hélio chama hélio por isso, porque é o espectro do Sol. Né? E por quê? Porque, essencialmente, o Sol é uma grande fornalha que você pega dois átomos de hidrogênio e funde e faz um átomo de hélio, a temperatura altíssima. Então, a luz que está saindo do Sol é a luz gerada por esses elementos. Então, a luz que sai do Sol é a luz, basicamente, composta por esses espectros elementares, mais um monte de outros, né? Porque não é só isso, né? Não é só hélio e hidrogênio que tem no Sol. Hélio e hidrogênio são os elementos básicos, tem outras coisas também. Tá certo? Muito bem. Este é o espectro. Eu, como sempre, eu não consigo acompanhar quem levanta a mão, tal. Então, eu acho que alguém falou alguma coisa. Se for para me interromper, pode me interromper na voz mesmo. Tá? Esse aqui é o espectro de hidrogênio, famoso, né? Cada um dessas linhas aqui tem um nome, né? E isso era muito bem conhecido no começo do século XX. Você tinha até fórmulas para descrever a posição dessas faixas aqui. As fórmulas são essas, são as chamadas espectro de hidrogênio, né? Cada um tem um nome, as Lyman, Balmer, né? Cada um tem um nome, cada um tem uma fórmula. Essa constante aqui é a famosa constante de Rydberg, que todo mundo sabia quanto valia, né? E você conseguia prever isso aqui, né? Você ia aumentando o N aqui, você recuperava a série de Lyman aqui, né? Você ia crescendo o M aqui, você recuperava a série de Balmer aqui, né? Você tem os comprimentos de onda, alguns são visíveis, outros não, né?
Agora, de novo, o fato de você ter uma fórmula que você pode, inclusive, fazer previsão de onde estão as linhas aqui, isso não é exatamente uma teoria, tá certo? Para que isso aqui seja uma teoria, você precisa ter um certo arcabouço de ideias elementares, a partir das quais você consiga deduzir esses caras. Simplesmente mostrar que esse cara descreve isso não acrescenta nada de conhecimento profundo aqui. Na verdade, não apresenta conhecimento nenhum. Tá certo? Você vai conhecer isso aqui quando você conseguir explicar isso a partir de hipóteses muito mais elementares. Né? A partir de ideias muito mais elementares, articuladas nisso que eu chamei de arcabouço teórico. Tá certo? O modelo de Rutherford não consegue explicar isso aqui. Não consegue. Tá certo? Porque, veja só, o modelo de Rutherford supõe que você tem um núcleo positivo. O núcleo do átomo é muito mais pesado, mais massivo do que os elétrons. Então, é uma boa aproximação. Na verdade, ela é desnecessária, mas eu vou supor que é uma boa aproximação. Você admitir que o núcleo está em repouso e os elétrons estão se movendo lá. Tá certo? Elétron é uma carga negativa. A gente sabe, no contexto do eletromagnetismo, que carga que se move sofrendo aceleração e uma trajetória dessa aqui fechada tem aceleração, ela emite radiação eletromagnética, ela emite luz. Tá certo? Então, você poderia tentar prever este espectro, que nada mais é do que luz, do que radiação eletromagnética, a partir da descrição clássica disso aqui. Você não consegue. Você não consegue. Tem um outro problema mais grave ainda. Tem um problema mais grave, né? Que é o chamado problema da estabilidade do átomo de Rutherford, que é o seguinte. Pega o átomo de hidrogênio, mais simples. O átomo de hidrogênio ele tem um próton e um elétron só. Tá certo? Então o elétron está se movendo aqui numa trajetória, né? A gente sabe do eletromagnetismo clássico que um elétron andando numa circunferência, ele emite uma radiação. Né? O nosso síncrotron faz isso. Então, você faz o elétron andar num caminho circular e ele emite radiação. Se ele emite radiação, por conservação de energia, ele vai perder energia. Perder energia aqui significa que ele vai começar a espiralar em torno do centro. No síncrotron isso não acontece porque você está constantemente bombeando energia para o sistema. E você bombeia energia de maneira sincronizada, igual aquele negócio de você empurrar a criança no balanço, certo? Então, à medida que o elétron perde quando ele emite a radiação, você fornece energia para ele. O nome síncrotron vem daí, né? Que você bombeia energia de maneira sincronizada e você tem uma fonte de radiação contínua e seu elétron não espirala e cai para dentro, né? Aqui não tem fonte de energia externa. Não tem. Os únicos caras na jogada aqui são o elétron e o próton. Então, num sistema desse, você espera que esse elétron vai caindo, espiralando em direção ao núcleo. O problema é que isso aqui é muito rápido. É muito rápido. Se você leva a sério o modelo de Rutherford, você ia concluir que todos os átomos são instáveis. E a gente sabe que essa é uma afirmação falsa. Tá certo? Os átomos são estáveis para qualquer critério que você utilize de estabilidade. Portanto, o modelo de Rutherford rigorosamente está errado. Né? Você não só não consegue explicar isso aqui, como tem esse problema muito mais grave, que é o chamado problema da estabilidade do átomo. Tá certo? Como isso se resolve? E os dois, o que está errado no modelo de Rutherford é a ideia de que você consegue escrever isso aqui a partir do eletromagnetismo. É isso que está errado, já estou adiantando qual que é o problema. Tá certo? A solução para isso, para esse problema, que é o penúltimo passo que eu chamo de mecânica quântica antiga, foi dado pelo Bohr. Né? E o Bohr propõe o chamado modelo atômico de Bohr, que ele vai levar em conta o que a gente aprendeu na primeira aula, ele vai levar em conta a natureza
quantizada da energia e vai levar em conta a dualidade onda-partícula para elétrons, né? E o modelo do Bohr, de fato, consiste numa teoria. Vocês vão entender por quê. Ainda não é a teoria quântica completa, essa vai vir com a equação de Schrödinger na próxima aula, mas isso aqui já merece chamar de teoria, vocês vão entender por quê. Né? Em palavras, o modelo do Bohr é bastante simples. Ele diz o seguinte, que o modelo de Rutherford é ok, então você tem efetivamente um núcleo positivo e os elétrons vivem em torno desse núcleo, pode falar orbitam. Agora, o problema é que esses elétrons orbitam apenas em determinados níveis estabelecidos. É o famoso postulado de Bohr. Né? Posto assim, você fica, mas de onde ele tirou isso, certo? De onde ele concluiu que os elétrons só podem viver nesses níveis fixos aqui? Né? Ó, isso vem diretamente da questão do de Broglie. Diretamente, tá certo? O que ele diz é o seguinte, ó, eu sei lá, o de Broglie nos explicou que em situações microscópicas, né, quando você faz experimento de dupla fenda com elétrons, que são coisas muito pequenas, a natureza ondulatória do elétron emerge. Ora, não tem nada tão pequeno quanto isso aqui. Né? Então, a natureza ondulatória do elétron, que se manifesta lá no problema da dupla fenda, tem que aparecer aqui também. Essa é a coisa fundamental. Tá certo? E o que ele propõe é o seguinte, ele propõe que em cada nível desse, que ele quer que seja estável, porque ele sabe que isso vai resolver os problemas das séries de Balmer, aquelas coisas, tá certo? Ele quer que você consiga encaixar aqui um número inteiros de comprimentos de onda das ondas de Broglie associadas ao elétron. Por que ele faz isso? Porque ele quer ter aqui o que se chama de onda estacionária, que é exatamente aquelas ondas que surgem nas cordinhas. Vocês se lembram? Eu tinha a gente tem aqui, ó, exatamente este mesma configuração. Aqui, ó. Eu quero as ondas estacionárias que surgem ao longo dessa trajetória aqui, ó. Tá certo? Se você fizer uma conta simples aqui, você vê que isso implica na quantização do momento angular possível que o elétron pode ter. Aqui. Se tem uma quantização, se o momento angular orbital do elétron aqui, né, ele está girando aqui, se o momento angular dele é quantizado, a energia dele também é quantizada. Né? E a energia mais baixa corresponde ao momento angular mais baixo, que corresponde a pegar n igual a 1 aqui. N igual a 0 não é opção. Porque o momento angular igual a 0 significa que o seu elétron está em cima do próton, isso não é átomo, tá certo? Isso não é. Teve aniquilamento aqui, né? Então, só merece o nome de átomo se você tiver pelo menos uma trajetória de um elétron aqui, tá certo? Então, o primeiro é com n igual a 1, tá certo? O problema é que isto aqui pode ser entendido num contexto teórico um pouco mais sofisticado, né? Que tem a ver com o que eu já adiantei na aula passada, que é a noção de espaço de fase. O que é o espaço de fase de um sistema mecânico simples? Né? Então, pega um pêndulo, por exemplo, que vocês conhecem. Né? Tem várias maneiras de descrever o movimento do pêndulo. Né? Um deles, eu posso fazer a descrição temporal do movimento do pêndulo. O que significa a evolução temporal do movimento do pêndulo? Eu venho aqui, meço esse ângulo aqui, tá certo? E eu coloco uma determinada condição inicial aqui, dou um peteleco no pêndulo e deixo ele descrever o movimento aqui. Ó. Então, eu sei que se essa amplitude for pequena, esse movimento aqui vai ser uma senoide, esse aqui é o movimento do pêndulo, isso aqui é a velocidade com que... perdão, né? Essa aqui é a posição, essa aqui é a velocidade com que ele se move. Então, essa aqui é a representação do movimento do pêndulo a partir da sua descrição temporal. Essa não é a única maneira de você descrever. Né? Existe uma outra maneira
muito mais interessante para os ditos sistemas hamiltonianos, que são, enfim, os sistemas que têm determinadas propriedades, em particular, você tem uma noção de energia conservada associada a eles, né? Que é o que se chama retrato de fase ou espaço de fase, que é o seguinte: eu vou descrever esse movimento aqui não numa curva do tipo posição e velocidade em função do tempo, mas como uma curva do tipo posição na direção x e velocidade na direção y. Então, o movimento do pêndulo aqui, ó, de vai para a esquerda, para a direita, vai para a esquerda, direita, vai para a esquerda, para a direita, corresponde a você ficar dando voltas aqui, ó. Tá certo? Por exemplo, o que significa no pêndulo, o que está associado com essa posição aqui? Ó? Isso corresponde a uma amplitude máxima em x, em θ, e uma velocidade mínima, né, zero, né? Porque esse ponto aqui, ele tem θ igual ao θ máximo, que o pêndulo alcança, com velocidade nula. Isso aqui significa que eu puxo o pêndulo aqui, ó. Aí eu solto. Aí, quando o pêndulo estiver passando aqui no meio, onde está essa situação do pêndulo aqui no meio? Aqui é esta, ó, porque ele tem posição zero e a velocidade mínima. A velocidade mínima quer dizer que é a velocidade negativa de maior modo, né? Que ele está voltando para trás aqui. Aí ele vai e volta. Então, o movimento do pêndulo no espaço de fase corresponde a você percorrer esse camarada aqui, ó, no sentido que tem da flechinha aqui. Tá certo? Muito bem. Aquela regra do Bohr, essa regra aqui, ela pode ser descrita num contexto teórico um pouco mais geral, dizendo que isso aqui é uma integral de caminho, tá certo? P aqui é momento é velocidade vezes massa, então é simplesmente você pegar o que tem no eixo y aqui, multiplicar por m, e você integra. O que eu estou fazendo é calculando integrais ao longo dessa curva aqui, ó. Isso aqui é uma integral de caminho, tá certo? Isso aqui é sempre um múltiplo de h, onde quem é o h é a constante de Planck lá, tá certo? Qual que é a vantagem disso aqui e por que isso aqui merece o nome de teoria ou de proto-teoria, e isso aqui talvez não mereça? Porque isso aqui funciona para qualquer sistema para o qual você tem espaço de fase. Não precisa ser para o átomo. Isso aqui vale para o pêndulo. Eu posso falar, sim, em quantização de estados do pêndulo. Posso. Né? Apesar de que isto aqui foi deduzido para o átomo, portanto, para potencial 1 sobre R, movimento planetário, babá, todas essas coisas, né? Isso aqui é mais geral. Isso aqui pode ser aplicado para qualquer camarada que você tenha espaço de fase. Tá certo? Tem um problema extremamente sutil aqui, interessante, que não estava claro para eles na época, que era o seguinte: isso aqui supõe que tem um caminho fechado aqui. Tá certo? E ninguém, na época, com uma exceção, uma única exceção, que se questionou como isso aqui podia ser descrito se você não tivesse espaço de fases com caminho fechados, assim, em sistemas hamiltonianos, né? Quem fez essa pergunta foi o Einstein. O problema é que ninguém na época concebia que pudessem existir esses sistemas hamiltonianos, cujo movimento no espaço de fase não tinha essas curvas fechadas, né? Esses sistemas a gente conhece hoje como sistemas hamiltonianos caóticos, né? Então, o primeiro camarada a se aventurar com a ideia de que existem sistemas que não são como o pêndulo, que não são como o oscilador harmônico, que, apesar de serem hamiltonianos, o espaço de fase é uma confusão, não é uma coleção de curvinhas suaves, bonitinhas, fechadas, foi o Einstein, né? Que mostra que o Einstein é um cara interessante, tá certo? Muito bem, obviamente isso aqui implica isso, tá? Então, se você aplicar isso aqui para o modelo de Bohr, é isso aqui. Então, apesar do modelo de Bohr ser isso aqui, a escola da quantização antiga, a regra da quantização antiga era isso aqui, ó. Tá certo? Outro indício de que isso aqui pode ser considerado uma teoria. Isto pode ser facilmente generalizado. Por exemplo, você pode fazer isso
quando o seu sistema é relativístico. Quer dizer, você não precisa estar no contexto newtoniano para aplicar isso aqui. Você pode estar no contexto relativístico para aplicar isso aqui. A única coisa que requer, uma coisa que você precisa do seu sistema para poder aplicar essa regra, é que o seu sistema exiba um espaço de fase no qual você consiga identificar essas curvas fechadas. Só isso. Tá certo? Então, isso aqui vale para sistemas relativísticos. Em particular, se você pega o modelo de Bohr e considera o elétron relativístico, né, você cai no que se chama modelo de Sommerfeld, né, são as quantização de Sommerfeld, né, que, enfim, tá, é uma coisa que teve sua importância. A coisa interessantíssima é que o modelo de Bohr explica todas essas espectro, né? Explica por que o espectro de um átomo não é uma coisa contínua, como você esperaria de um modelo clássico, porque em modelo clássico não tem essa história de você ter apenas algumas camadas que podem ser ocupadas, qualquer camada pode ser ocupada. Então, essencialmente, você teria radiação vindo de todos eles aqui. Não é, né? No modelo de Bohr, essa radiação está associada com uma transição desse camarada para um camarada de menor energia, e essa transição está associada com a emissão de um fóton, com a emissão de luz, que você consegue descrever a frequência do fóton a partir da relação de Planck. Você consegue explicar todo esse espectro aqui, né? Você consegue explicar a estabilidade do átomo, porque simplesmente significa que o cara que está lá no N igual a 1, ele não decai porque não tem para onde decair, certo? Então, aquele é o estado fundamental, não tem nenhum estado abaixo dele para que ele pode decair. O modelo de Bohr explica satisfatoriamente tudo o que se conhecia sobre espectro de átomos na época. Tá certo? Muito bem. Só para... eu motivei o modelo de Bohr com esta desenhozinho, que é o que você encontra sempre aí, mas se você levar... se você ler com cuidado isso aqui, você vê que quando você coloca aqui, quando você incorpora na interpretação desse modelo a natureza ondulatória desse cara, não tem mais sentido você falar que o elétron está aqui, tá certo? O que você tem que falar é que as ondas associadas aos elétrons, elas cabem exatamente, né, no comprimento, quer dizer, o comprimento clássico da trajetória lá, tal, é tal que você acomoda uma onda estacionária associado ao elétron lá. Então, no modelo de Bohr, não é mais um modelo planetário no qual você diz que o elétron está aqui, se move aqui, não é isso, né? Já virou tudo ondulatório, tá certo? Então, o que você sabe é que a onda associada do elétron, a onda associada ao elétron nessa camada aqui, ela está numa configuração dessa. Nessa camada está uma configuração nessa camada está uma configuração nessa. Quando você fala em onda, você já percebeu que você perdeu qualquer capacidade de falar de localização do elétron. Você não sabe mais onde o elétron está. Tá certo? Você sabe que tem uma onda, que essa onda está associada ao elétron. Agora, onde o elétron está, essa pergunta já não faz muito sentido, porque isso equivalente a dizer onde a onda está. E uma onda não está, ela se propaga. Você deixa a onda livremente, ela vai embora, né? Então, a gente já começa a ver aqui, nesse contexto do Bohr, as sementinhas do que vão, em 20 anos depois, tá na base de toda a interpretação e fundamentos e postulados da mecânica quântica. Tá certo? Muito bem, eu vou falar agora do último ponto de mecânica quântica antiga, que é o que causa maior confusão até hoje, né? De certa maneira, espanto, que é o que se chama de spin, tá certo? Para falar de spin, a gente tem que falar do experimento de Stern-Gerlach, que é um experimento extremamente delicado, né? O que eu vou falar aqui é o experimento de Stern-Gerlach idealizado. O experimento é muito mais complicado do que isso, né? Mas a ideia por trás disso é você explorar uma relação que se conhece no eletromagnetismo clássico, que é a relação que existe entre... Se você tem uma partícula carregada
que tem momento angular em relação a um eixo, quer dizer, se ela gira em relação ao eixo, né, necessariamente surge um momento de dipolo magnético paralelo ao momento angular da partícula. Tá certo? Isso é uma dedução das equações de Maxwell. Né? Se R é diferente de zero, então, quer dizer, se essa carga se move em relação a um... Agora que eu percebi que eu estou fazendo movimentos com as mãos assim, vocês não estão vendo. Tá? Então, se a partícula gira em torno desse eixo aqui, ó, tá certo? A gente chama esse momento angular de momento angular orbital. Né? Se o R é zero, se a partícula gira em torno do eixo de simetria dela, supondo que essa partícula é uma esferinha, a gente chama isso de momento angular intrínseco. Tá certo? Em ambos os casos, basta que a partícula tenha carga, né, vai surgir um momento magnético paralelo ao momento angular. Tá certo? Os experimentos de Stern-Gerlach, eles se propõem a medir esse momento por causa do elétron. Tá certo? O elétron é uma partícula que tem carga e ele deve ter momento angular. Tá certo? Ele pode ter momento angular orbital, então você pega o átomo de hidrogênio. Então, o átomo de hidrogênio, naquela nossa descrição lá, é um átomo no qual um elétron se move em torno dele. Então, deve ter um certo momento angular orbital do elétron, tá certo? Obviamente isso depende em que posição o elétron está, se está excitado ou não, mas tem, tá certo? E pode ter também algum tipo de momento angular intrínseco, tá certo? Muito bem, eu vou falar do experimento de Stern-Gerlach idealizado primeiro, depois eu falo do real, tá certo? O idealizado é o seguinte: suponha que você tem uma fonte de elétrons. Aqui está escrito prata, mas esquece. Suponha que é elétron, porque prata é o real. Né? Você tem uma fonte de elétrons térmicos, que emite elétrons sem nenhuma direção privilegiada de eventual momento magnético que ele tenha. Tá certo? Eu esqueci de dizer que o momento de dipolo ele interage de maneira curiosa com gradientes de campos magnéticos. Então, se você tem um gradiente no campo magnético, se você tem um campo magnético que varia, e você joga nesse campo magnético, faz incidir no campo magnético uma partícula com momento magnético, surge uma força, né? Surge uma força na direção do momento magnético. Ela é defletida. Muito bem. Então, como que é o experimento de Stern-Gerlach? Bom, eu fabrico aqui um campo magnético que varia, então tem um gradiente aqui, e eu faço incidir, passar aqui no meio, feixes de elétrons. Feixes de elétrons, tá certo? Então, suponha que eu faço incidir aqui um elétron que tem momento magnético apontando para cima. Aqui, ó. Ele interage com esse campo magnético e vai ser defletido e vai ser captado aqui. Suponha agora que eu jogo um elétron com momento magnético para baixo. Ele vai ser defletido e vai ser pego aqui. Tá certo? Muito bem. O que eu espero de um experimento desse? Primeiro, se elétron não tiver nenhum momento magnético intrínseco, se ele não tiver, eu não espero nenhuma deflexão aqui. Então, todos os elétrons que saem aqui vão ser captados aqui. Todos. Se eu pensar os elétrons como camaradas que têm momento magnético, se esse momento magnético está associado ou não ao momento intrínseco, é outra história. Vamos supor que esteja, tá certo? Porque poderia não estar, mas vamos supor que esteja. Né? E eles são preparados aqui sem ter nenhuma direção privilegiada para esse momento magnético. Quando você joga aqui, o que você ia captar aqui era um borrão. Porque
como eu disse que a força que vai defletir é na direção do momento magnético, e o momento magnético não tem nenhuma direção privilegiada, então o que você vai ver aqui é um borrão, tá certo? Então você ia ver todas as possibilidades de dispersão aqui, todas as possibilidades de deflexão. Adivinhe, você não vê todas. Você só vê esta e esta. Certo? Isso é algo esquisitíssimo. Esquisitíssimo. Né? Então, significa que você prepara os seus elétrons aqui sem nenhuma direção privilegiada, né? Você faz ele passar pelo campo magnético variável, pelo gradiente campo magnético, você registra a chegada deles aqui e você vê que só tem duas possibilidades. Ou você tem o spin para cima ou você tem spin para baixo. Você não tem as outras possibilidades de spin aqui. Tá certo? Esse é o Stern-Gerlach ideal. O Stern-Gerlach de verdade é muito mais complicado. Porque o Stern-Gerlach de verdade, ele não é com elétrons, ele é com átomos de prata. Os átomos de prata, numa situação dessa, a camada eletrônica que acaba interagindo com o campo é a camada externa. Né? E a camada mais externa eletrônica do átomo de prata tem momento angular nulo. Isso é interessante, porque se você pegar qualquer coisa aqui, só pode ser associado ao momento angular intrínseco do elétron, porque o momento orbital é zero. Então, você só pode, se você pegar qualquer diferença aqui, só pode ser atribuída aos elétrons na última camada. Agora, o átomo de prata tem uma complicação, porque o átomo de prata é um átomo grande e ele tem um momento magnético nuclear grande. Então, você tem que descontar aqui os efeitos do núcleo do átomo de prata. Então, se você olha o resultado do experimento de Stern-Gerlach usual, de verdade, o que você obtém aqui não são duas populações, como tem em todos os cartoons dos livros. Aí, né? No livro do Iceberg, ele põe lá, né? Que tem, você detecta uma família de átomos aqui, uma família de átomos. Não é assim. É muito mais complicado, porque tem interações com o núcleo atômico, é muito mais complicado. Né? Mas no experimento de Stern-Gerlach usual, você pode atribuir qualquer momento magnético que você detecte aos momentos magnéticos intrínsecos dos elétrons na última camada. Porque os elétrons da última camada, a gente sabe que o momento angular orbital dele é zero. Tá certo? Muito bem, os nomes fundamentais, além do Stern e do Gerlach, que são bastante antigos, mas os teóricos fundamentais para a gente entender o spin, o primeiro é o Pauli, né, que tem o princípio da exclusão de Pauli, que vocês conhecem, né? E o Pauli foi o primeiro a propor uma coisa curiosíssima, que é o seguinte: como é que você popula um átomo? Então, eu sei que no modelo atômico de Bohr, eu sei que aqui cabe uma onda com estas número de ondas, e isso está associado com uma energia e tal. Agora a pergunta é a seguinte: quantos elétrons cabem aí? Você não consegue responder isso no contexto do Bohr, tá certo? O princípio da exclusão do Pauli afirma que você só consegue colocar no máximo 2 em cada um desses níveis, e os dois têm que estar com spins diferentes. Você não consegue colocar os dois com o mesmo spin. Como o elétron só tem 2 spins, o que eu chamo de spin o que eu chamo de spin é esta quantidade aqui. Ó. O elétron só tem 2. Isto mais e menos isso aqui. Porque o momento angular do elétron só tem 2 possibilidades aqui. Né? Então, o elétron, ele tem, a gente diz que spin meio ou spin menos meio. Né? Então, significa que só cabem aqui 2 elétrons se tiverem spins diferentes. Com o mesmo spin, não cabem. Né? Essa ideia de você permitir que cada nível desse tenha 2
elétrons, ajuda você a descrever o que se chama estrutura fina desse espectro aqui. O que se chama estrutura fina? É que se você pegar e olhar com cuidado qualquer uma dessas faixas aqui, você vê que, sob determinadas situações, elas se separam. Você tem duas, né? Sabe que situação é essa? Quando você coloca o seu átomo no campo magnético. Quando você coloca o seu átomo no campo magnético, essas faixas que eram uma aqui, elas viram duas. Isso se chama estrutura fina. E você consegue explicar isso aqui devido à interação do spin do elétron que está nesses níveis com o campo magnético externo, né? Os spins, o spin que está alinhado ao campo magnético e o spin que está contra o campo magnético, ele tem energias de interação intrínsecas diferentes, e como essas faixas aqui, essas raias, tem a ver com diferenças de energia, você começa a ter uma estrutura fina, que cada um desses caras aqui pode se subdividir em mais de um, né? Existe também uma coisa que chama estrutura hiperfina, que tem a ver da interação dos elétrons com o momento magnético do núcleo, não vem ao caso, né? Tudo isso se explica muito bem com esse ideia por trás do princípio de exclusão do Pauli, que diz que dois elétrons podem ocupar o mesmo estado desde que eles tenham spins diferentes. Ou, se você quiser falar, dois elétrons com o mesmo spin não ocupam, eles não conseguem ocupar o mesmo estado, tá certo? Muito bem. Para o entendimento mais profundo do spin, a gente precisou dos trabalhos desse senhor, do Dirac, né, que são posteriores, final dos anos 20, meados dos anos 30, e a descrição completa desse novo grau de liberdade dos elétrons, na verdade das partículas subatômicas, que a gente chama de spin. Para você entender isso, necessariamente requer relatividade, uma coisa curiosa. Você não consegue explicar de maneira satisfatória, você não consegue entender de maneira satisfatória o spin no contexto newtoniano. Ok, você consegue. O Pauli tinha uma proposta das famosas equações de Pauli e tal, que descrevem o spin num contexto não relativístico. A gente vai falar disso quando falar de equação de Schrödinger, né? Mas o entendimento definitivo de spin só surge quando você faz a mecânica quântica relativística, que eu já comentei aqui, que é o primeiro passo para isso que a gente chama de teoria de campos, né? Eu vou encerrar aqui para que a gente possa conversar. Então, eu vou ligar minha câmera. Ok, então agora a gente fica com a câmera ligada para conversar. Eu fiquei prestando muita atenção para ver se tinha interrupções. Eu não notei nenhuma interrupção notável de sinal. Teve alguma ou não? Não. Não, perfeito, beleza. Então, só para a gente começar a discussão, então, Alberto, tem algumas perguntas aqui já no Slido, aí eu vou ler, e as pessoas também, só lembrando, vocês podem levantar a mão agora, e para que a gente consiga organizar esse momento da conversa. A primeira pergunta é, professor, ainda sobre a aula passada, é possível dizer que todos os corpos emitem radiação? Tipo, a gente emite raio-x, mesmo que numa proporção pequena? Olha, a resposta para isso certamente é sim, certo? Mas o problema é que vai ser uma quantidade ínfima. Então, em condições normais, nós não irradiamos nada, né? Você pode irradiar alguma coisa assim. Em particular, raio-x é uma coisa tão energética que eu não consigo pensar agora nenhuma fonte biológica que consiga produzir raio-x. Mas outras radiações a gente emite, sim. Sabe uma radiação que você emite? Calor. Calor, certo? Se você está quentinho, não precisa tocar, né? Se você toca, você está sentindo outra manifestação do calor, né? Você está fazendo calor por difusão, por convecção e tal, né? Mas você emite calor. Vocês já viram essas coisas de visão noturna? Como que é essa coisa de visão noturna? Então, são câmeras que captam o seu espectro infravermelho. Porque nós, em infravermelho, nós brilhamos. Inclusive, não sei se vocês já viram uma foto de um ser vivo
um mamífero, por exemplo, infravermelho, você vê que a cabeça brilha muito. A cabeça brilha muito porque o cérebro é muito irrigado, tem muito sangue, né? E aí esquenta, né? Então, sim, nós todos irradiamos. Agora, para você irradiar raio-x, você tem que ter uns fenômenos muito energéticos e eu não consigo ver nenhum deles acontecendo em sistemas biológicos. Mas outros, sim. O vagalume, né? O vagalume emite luz visível. Né? É um bichinho que acende no visível. Né? Nós acendemos no infravermelho. O vagalume acende no visível. Né? Enfim, então respondendo a sua pergunta, nós irradiamos sim. Agora, no caso do raio-x, eu não saberia dizer de nenhum mecanismo biológico para produzir raio-x. Bom, outra pergunta lá do Slido é: você acha que os neutrinos podem esconder algo em nível de mecânica quântica que nos faça entender o fóton em maiores informações? Pergunta do Vitor Luiz. Ainda tem alguns mistérios acerca dos neutrinos, tem a ver com o problema da massa do neutrino, né? Então, o que se sabe hoje é que o neutrino tem uma massa muito pequena, né? Mas tem ainda alguma discussão sobre a natureza dos estados de massa, tal. Mas eu não vejo nada que isso possa acrescentar na discussão de fótons, como por exemplo foi dito aqui. Né? Não vejo nada. Acho que não. Bom, outra pergunta é: o efeito Zeeman tem algo a ver com esse estudo do espectro eletromagnético? Sim, eu confesso que eu sempre me confundo. Tem o efeito Zeeman e o Stark. Um deles você põe você põe o átomo no campo magnético e o outro você põe no campo elétrico. Eu não lembro quem é quem. Então, quando você põe no campo magnético, você está forçando uma interação entre o spin do elétron. Pega o átomo de hidrogênio, que é o mais simples, tá? Então tem um elétron só. Porque se você pega átomo de ferro, tem um monte de elétron. Pega o hidrogênio, que é mais fácil. Tem um elétron só. Então ele tem um determinado espectro. Se você põe um átomo de hidrogênio num campo magnético, você força uma interação do spin do elétron com o campo magnético. Então, você passa a ter uma fonte nova de energia aí, que é a interação desse elétron. Né? Isso tem implicações, sim, naquele espectro daqueles possíveis emissões. Eu acho que esse é o Zeeman. O Stark é a mesma coisa, só que você coloca no campo elétrico. Né? E aí tem outra coisa lá. Então, sim, eles têm. O efeito Zeeman é a base para essas coisas que eu chamei de estrutura fina. Né? Zeeman ou Stark? Eu sempre confundo os dois. Um é campo magnético, outro é campo elétrico. Bom, vamos lá, só lembrando. Vai lá. Isso tem no livro do Iceberg, tá? O livro do Iceberg tem tudo que vocês precisam. Só lembrando que vocês podem fazer as perguntas também por voz. Enquanto isso, eu vou colocar mais um aqui do Slido, que é... Deixa eu... ok, faz. Depois eu faço uma pergunta. Não, essa é bem curta. A pergunta é se integral de caminho é sinônimo para integral de linha. Sim, integral de linha. Não é integral, quando eu falo integral de caminho, não é integral de caminho de Feynman, não. É integral de linha. Integral de linha. É que tem outro significado de integral de caminho, né? Esse aqui é integral de linha mesmo. A pergunta que eu mesmo ia fazer é o seguinte. Eu vi lá numa aula do MIT, o pessoal estudando fundamentos de mecânica quântica, sem falar nada dessas coisas que você falou. Né? Aí a pergunta é, eu posso estudar fundamentos de mecânica quântica sem passar pelo iceberg? Eu posso pegar já o livro de computação quântica? Olha, talvez até possa, mas eu não acho que esse seja um conhecimento físico relevante. Né?
você pode, né? Você não vai ser um físico, você vai, sei lá, ser um computeiro, alguma coisa assim, mas para você ser físico, você tem que entender, eu acho, né? Você tem que entender melhor o que está por trás dessas coisas, né? Veja só, qualquer teoria física bem estabelecida, e a mecânica quântica é bem estabelecida, eu posso apresentar para você como uma espécie de jogo. Eu falo, ó, as regras são essas, as premissas são essas, e vamos jogar, vamos sair, né? Eu não estou dizendo que é pior ou melhor, você pode fazer isso, tá certo? Mas não é assim que físico pensa, né? Pelo menos não é assim que os físicos da minha geração pensam. Talvez os físicos de hoje pensam assim. Então, eu acho interessante que você conheça o que está por trás dessas coisas esquisitas, né, que você aprende quando você estuda fundamentos da mecânica quântica. Mas a gente pode apresentar a mecânica quântica como uma espécie de jogo, as regras são essas, e sair brincando, tá certo? É que isso não é exatamente física, né? Não é, né? Física é você descobrir qual é a regra do jogo, né? Essa é outra história. Uma vez que você tem a regra do jogo e você sai estudando aplicações, isso já é uma coisa mais aplicada, tem a ver com engenharia, tal, que também é interessante, tá? Mas não. Resumindo, eu acho que pela primeira vez na vida você tem que ver o livro do Eisner. Aí depois você vai estudar fundamentos de computação quântica. Né? Uma outra pergunta aqui é: qual é a força de reação do movimento intrínseco, spin, do elétron? Não tem força de reação, né? Não tem. O problema é que, veja só, o que a gente sabe? A gente sabe que o elétron tem um momento magnético intrínseco, tá certo? Eu quero entender esse momento magnético como vindo a partir do movimento de um momento angular intrínseco. O problema é que esse momento angular não precisa ter nada girando em torno de nada. Por isso que o nome de spin é um nome meio infeliz, né? Porque, como eu disse, o elétron, para qualquer critério que você use, ele é um cara pontual, é um pontinho. E um pontinho girando não vai ter momento magnético, não vai ter momento angular, tá certo? Por isso que a gente fala que é momento angular intrínseco, né? Não tem nada girando, né? Então não tem espaço para ter força de reação. Não tem nada girando, né? É momento angular intrínseco. É um grau de liberdade novo quântico. Não tem nenhum equivalente clássico. Né? A coisa clássica aqui entrou para você entender o experimento de Stern-Gerlach, né? Mas não tem nada equivalente clássico a esse grau de liberdade novo que é o spin. Não tem. Né? Nathalie? Oi. É, eu só estava falando de espaços de fase e eu não sei se eu entendi direito, mas é como se você pudesse fazer uma medida de uma grandeza baseada nesses estados, nos estados possíveis. E aí, tipo, se for isso, como que funciona a mecânica quântica, já que as medidas são essencialmente probabilísticas? Opa, essa pergunta é boa, né? Essa aí a gente vai ter que definir o que é medida e tal. Mas o espaço de fase é uma maneira de você descrever um sistema dinâmico qualquer, tá? Vamos pegar sistema mecânico porque são os que nós estamos habituados, né? Então, você pode descrever, isso aqui é meramente curiosidade, assim, né? Porque você aprendeu primeiro na escola, né? Então, se eu falar assim, descreve o movimento do pêndulo aí, graficamente. Se eu falar descreve o movimento do pêndulo, você vai fazer assim, ó, o pêndulo é isso. Tá perfeito, correto, né? Eu quero que você descreva graficamente. Se eu pedir para você descrever graficamente, você vai fazer assim, ó, certo? Porque você aprendeu a expressar graficamente esse movimento com uma série temporal. O que eu disse que não é a única possibilidade. Você pode escrever isso aqui neste novo plano cartesiano, que em vez de ter tempo e posição ou tempo e velocidade,
tem posição e velocidade, ou posição e momento. Né? Então, aqui, ó, a posição do pêndulo no tempo t corresponde a você vir aqui, ler quem é a velocidade e quem é a posição dele. No espaço de fase, você tem que localizar um ponto nessa curva aqui, ó. Pode ser esse cara, pode ser esse cara, pode ser esse cara. Tá certo? Muito bem. Então, espaço de fase é uma descrição de qualquer objeto, de qualquer sistema mecânico. Agora, a sua pergunta extremamente relevante é o seguinte: e se for um sistema quântico? Se não for F igual a MA, como que é o espaço de fase? Né? Eu tenho certeza que se você pensar um pouco, você vai conseguir responder, né? Porque você já sabe que em mecânica quântica as localizações ficam prejudicadas porque você não consegue localizar com extrema precisão posição e momento simultaneamente, né? Então, qual que é uma possível versão quântica disso? Em vez de você ter uma curvinha assim, você tem um borrão, né? Você tem um borrão aqui. O que você tem é uma região do espaço de fase onde tem maior probabilidade de você encontrar a partícula. Né? Mas é isso mesmo. Obrigada. Nada. Tem uma pergunta aqui do Edivan, que ele colocou no chat, vou aproveitar já para ler, que é: a quantidade de movimento angular de um elétron em um átomo de hidrogênio é quantizada. Por que a quantidade de movimento linear não é também quantizada? Veja só, o momento linear de quem? Do elétron ou do átomo? O momento angular do o elétron que se move. Vamos pensar na coisa da trajetória planetária. A gente já sabe que não é assim, mas vamos ficar na visão planetária de que você tem um centro atrator e um cara que se move aqui. Tá certo? O momento linear dele não é nem constante. O momento angular está virando aqui, ó. Quem é o momento linear? O momento angular é constante, o momento linear não é nem constante. Se o momento, se você pensa numa trajetória que é circular perfeita, o módulo do momento linear é quantizado também. Porque o módulo do momento angular vai ser proporcional ao momento, o módulo do momento linear vai ser proporcional ao momento angular. Agora, o momento linear de um cara que se move numa velocidade, numa trajetória circular, não é nem constante. Então, falar em quantizar aqui, nem constante é. Né? Quem é constante é o momento angular. Esse sim é constante. Né? Note que isso aqui está dizendo que é quantizado e constante. Essa é a coisa interessante. O momento linear nem constante é. Né? O módulo do momento linear sim que é constante. Mas aí, enfim, vai cair no momento angular. O Arthur está com a mão levantada. Pode falar, Arthur. Bom dia, professor. Está conseguindo me ouvir? Sim, eu ouço perfeitamente. Eu tenho uma pergunta também sobre o espaço de fase, que uma vez eu estava estudando mecânica e o professor falou, por curiosidade, né, que o espaço de fase tinha relação com o princípio da incerteza, de Heisenberg. E daí eu não entendi. A única coisa que eu vejo é que os dois trabalham com posição e momento. E eu queria saber qual é essa relação. A gente pode pedir para a Nathalie explicar, porque ela percebeu direitinho. A pergunta dela mostra que ela captou o que está no ar, né? Quer dizer, qual que é a relação que existe entre espaço de fase e princípio de certeza? Veja, num problema clássico, né? Quer dizer que não tem nenhum tipo de obstrução que te impeça de conhecer posição e momento com precisões arbitrárias. Isso aqui é uma linha, é uma curva, tá certo? Agora, se você começa a ter dificuldades de localizar, né? Por exemplo, se você quer localizar com muita precisão a posição de um cara, você perde a informação da velocidade. Se você quiser localizar muito bem a velocidade, você perde a informação da posição.
Então, o máximo que você consegue é localizar esse cara numa vizinhança aqui, ó. Então, isso que era uma curva, agora vira uma curvinha grossa, assim, né? Vira um borrãozinho. E esse tamanho desse borrãozinho aqui, adivinha, é proporcional ao H, né? Que o princípio da certeza diz isso, né? Que a incerteza que você tem numa posição vezes a incerteza que você tem no momento é limitada, ele é no mínimo maior ou igual que H sobre 2, uma coisa assim, né? Então, a relação é essa, né? A relação é essa. Entendi, professor. Muito obrigado. Nada. Professor, eu tenho uma dúvida, eu posso tirar aqui? Claro. Tá. Ela, na verdade, não é muito sobre a aula, é uma dúvida que eu tinha de umas anotações minhas, mas que eu não consegui tirar com ninguém, nem com os professores da minha escola já viram isso há muito tempo e não conseguiram me responder. Ela é mais sobre a questão do estádio... Você está pondo muita responsabilidade para mim aqui, mas Não. vamos lá. É sobre estados estacionários, porque quando você vai manusear as equações de Schrödinger para demonstrar o estado estacionário, você faz por soluções separáveis, né? O vídeo que eu vi, ele demonstrava por soluções separáveis, só que eu não consegui entender que tem uma parte que ele considera assim. Ele faz a demonstração e ele chega numa parte que ele encontra na equação de Schrödinger. Deixa eu ligar minha câmera para você visualizar o que eu estou querendo dizer. Desculpa, minha câmera é meio ferrada, professor. Não deve ser pior que a minha. Então... Ele fica com um lado da equação, ele fica com uma função do tempo, né? Uma função de onda em relação ao tempo, e o outro ele fica só com x, né? Uma vai ficar a derivada parcial segunda, né? De um lado, e do outro só a primeira. Só que aí ele iguala isso e ele fala assim, eu vi isso numa aula de uma universidade, ele fala assim, para uma função em relação ao tempo ser igual a uma função em relação à posição, necessitam ser constantes. E eles igualam as funções e dizem que elas são igual a E. Só que pelo que ele faz depois, ele diz que esse é o mesmo E, por exemplo, que quando você fala do momento do fóton, P é igual a E sobre C. Na demonstração que ele continua, eu não conseguiria te mostrar, mas você entendeu o que eu quis dizer? Eu vou fazer, eu não pretendia fazer, mas eu posso fazer explicitamente um caso desse na aula de equação de Schrödinger, se você quiser, né? Mas eu ainda não entendi sua dúvida. Sua dúvida é o quê? A minha dúvida é a função, por exemplo, quando você iguala, a função seria, quando eu digo função, eu digo literalmente todo o lado esquerdo da equação de Schrödinger. Por exemplo, seria IH cortado, derivada parcial. Você tem um lado que só depende de T. Exatamente. Igual a um lado que só depende de X. Exatamente. E quando você faz isso, ele Ambas iguala tem isso que ser a uma constante. Exatamente. E ele diz que essa constante é o E. Ele literalmente diz que ele iguala a E. Só que quando ele iguala a esse E, exatamente. É isso que eu não entendi. No início eu achava que era só uma constante. Só que eu posso estar meio perdido, porque depois esse E, parece que esse E vira aquele E literalmente da função de onda, quando você vai fazer que a função de onda é igual a vezes E elevado. É esse mesmo. Porque esse mesmo, é a energia do sistema. Porque você vai ver... Entendi, era isso que eu queria saber. Se eu não me engano, a solução em T vai mostrar que... Bom, você fez separação de variáveis, certo? Então você tem psi vai ser igual a uma função de T vezes uma função de X. Sim. A função de T é E elevado a I E sobre HT. Eu acho que é isso. Isso é suficiente para você interpretar o E como energia. Entendi. Então, troca de nome. Chama o E de... entendi. Então, você faz a demonstração e quando você acaba ela, você monta, o E vira o energia. Entendi. Troca de nome. Dá o nome que você quer. Chama de alfa. Tá. Aí depois entendi. Você pergunta quem é esse alfa? Você vai ver que ele vai cair no lugar da energia. Ele só pode ser energia. Entendi. E aí, eu tenho uma dúvida também, se eu puder tirar outra dúvida, professor, sobre o Hamiltoniano, que quando eu estava estudando sobre esses estados estacionários, ele diz que o Hamiltoniano seria a energia total de um sistema que provavelmente está nesse estado estacionário, né? Eu não sei se é exatamente isso. Ok, tá bom. E aí, mas ele iguala aqui, ele fala para mim que o operador que ele fala assim, o Hamiltoniano, né, entre parênteses, de x e de menos h cortado derivada parcial em relação a x.
Eu não entendo o que ele está querendo dizer com isso. Tipo, essa derivada parcial seria o quê? Esse H cortado menos H cortado derivada parcial em relação a X. Bom, isso eu vou fazer na aula do equação de Schrödinger. Então, isso eu vou fazer com certeza. Tá, então, você vai ver o que é. Tá bom. Então era essa minhas dúvidas. Obrigado, professor. Desculpa qualquer coisa. Bom, voltando aqui uma pergunta sobre a aula, existe um paralelo ou um exemplo clássico para o spin? Olha, eu diria o seguinte, intuitivo não. Porque se você quer um exemplo intuitivo, não tem. Não intuitivo tem. Né? Você consegue fazer determinados sistemas clássicos que, para todos os efeitos, se comportam como você espera que o limite clássico do spin se comporte. Né? Mas isso não é intuitivo. Né? Então, rigorosamente, assim, com física newtoniana pura, você não consegue nenhum análogo clássico para spin. Coisas intuitivas não, mas tem outras coisas que sim. Eu vou comentar isso, vai ser como eu vou terminar o curso. Né? Existem dois mundos separados, né? Que é o mundo quântico e o mundo clássico. Né? A gente pode falar que o nosso mundo é clássico. Né? A gente vive no mundo clássico. Você sabe caminhar do mundo quântico para chegar no clássico. Né? Isso que a gente chama de tomar o limite clássico. Então, você está no mundo quântico e você quer ver como esse mundo quântico se mostra quando você observa de escalas macroscópicas como as nossas. Beleza. Isso aí chama limite clássico, você consegue fazer. O outro, sair do mundo clássico e descobrir quem é a versão quântica dele é extremamente complicado. Isso é o que se chama quantização. Isso é extremamente complicado. Então, quando você fala quem é o análogo clássico do spin, tem duas maneiras de você interpretar isso. Primeiro quem o limite clássico do spin. Beleza. A outra quem é o cara clássico que, após algum procedimento de quantização, seja lá qual for, me dá o cara quântico. Né? E essas coisas são muito complicadas. Né? E não tem nenhum cara intuitivo que você possa dizer que é o elemento clássico que, após quantização, vira o spin. Não tem nenhum intuitivo. É tudo coisa bizarra. Tudo. Tem uma pergunta aqui que é a seguinte: o efeito do pêndulo tem a ver apenas com os átomos ou também com mecânica? Qual a relação? Não sei se eu entendi a pergunta. Quer dizer, eu também. o Se a pêndulo pessoa aqui... quiser colocá-la aqui por voz também. O pêndulo aqui é um exemplo de sistema mecânico que eu disse que tinha espaço de fase. Portanto, a gente pode falar em quantização do pêndulo. Estou te dizendo que quando você formula a sua regra de quantização assim, você consegue aplicar isso em muitas situações. É diferente de você formular simplesmente assim, que é uma coisa que depende do átomo. Isso aqui é uma coisa que vale só para átomo. Isso aqui não, isso aqui vale para qualquer coisa. Bom, vou colocar mais uma que está aqui. Há uma pergunta mais de carreira, eu vou deixar ela para o final, tá? Para a gente não sair aqui dos temas. É o seguinte, Alberto, sobre o efeito fotoelétrico, essa energia precisa do fóton para atingir a frequência de corte em E igual a HF? Que tipo de energia é essa? Perdão? Qual foi a pergunta? Sobre o efeito fotoelétrico, essa energia precisa do fóton
para atingir a frequência de corte em E igual a HF, que tipo de energia é essa? Tá um pouco... Eu acho que o que chama de frequência de corte é o que chama função de trabalho, né? Que isso, se eu entendi bem, isso é uma propriedade do material. Então, por exemplo, os metais, e isso é uma energia mínima que você tem que fornecer para arrancar um elétron. Se você fornece energia menor que essa energia mínima, o elétron não sai. Você dá uma chacoalhada lá, mas ele não é expelido para fora do elétron. Então, essa é chamada função de trabalho, que depende basicamente do material. A energia é tudo energia eletromagnética. É tudo onda eletromagnética. Luz. Né? Efeito fotoelétrico essencialmente é luz. Outra pergunta é se você poderia falar um pouco mais sobre o momento magnético. Ok, o momento magnético é igual ao ímã, né? Então, um ímã natural, né, é um camarada que tem dois polos, né? Então, se você fizer as linhas de força do ímã, né? Então você vê que as linhas saem de um dos polos vão até o outro, e essa figura clássica que você tem assim das linhas de campo saindo de outra, que a gente chama de dipolo magnético, ou simplesmente o momento. Quando eu falo momento magnético, é uma abreviatura de momento de dipolo magnético, tá? Não estou falando de monopolo, não, que são coisas que não existem, né? O momento é o natural, o momento de dipolo. Então, quando você tem uma partícula carregada que se move numa trajetória circular, então você pode pensar que você tem um anel de corrente aí, né? Um elétron só, mas é um anel de corrente. Quando você tem um anel de corrente, você está induzindo, né? Os campos magnéticos que você induz no anel de corrente, eles são, se você vê isso longe do anel de corrente, como se o anel de corrente fosse muito pequenininho, eles são indistinguíveis daquela configuração de campo do dipolo. Né? Então, essa é a origem do momento magnético de uma partícula que se move numa trajetória circular. Porque a partícula que se move na trajetória particular é um anelzinho de corrente. Não importa que tenha um elétron só, é um anelzinho de corrente. E um anel de corrente gera campos magnéticos, porque correntes geram campos magnéticos. E visto de longe, esses campos gerados, eles têm exatamente o mesmo aspecto do ímã lá. São os camaradas que vêm por cima, assim, e depois entram por baixo. Essa é a descrição clássica do momento magnético. Professor, posso tirar uma dúvida? Claro, claro. Quando você estava falando sobre o modelo de Rutherford, se eu não me engano, você disse, que eu anotei, que a carga no eletromagnetismo, com aceleração, seja ela centrípeta ou qualquer outra, ela emite luz. Isso seria uma propriedade empírica da carga ou tem algum motivo dela procurar o estado estacionário, dela querer ficar... Não, é teórico, isso é deduzido teoricamente e confirmado por tudo quanto é experimento que se Por consegue. onde que você se deduz isso? Como? Por onde? Pelas equações de Maxwell que você deduz? Sim, equação de Entendi. Maxwell. Tá, Sim, tá. equação de Maxwell. Os famosos potenciais retardados, enfim, umas coisas assim. Isso é o que se chama de eletrodinâmica, né? Quando você estuda a interação dos campos e as suas fontes em movimento. Quando você faz isso, esse campo, essa disciplina se chama eletrodinâmica. E aí é o estudo da interação dos campos e suas fontes, né? Então, aí você vê que um elétron, que é uma fonte de um campo eletrostático, se ele se move, ele gera um campo eletromagnético. E se o seu movimento tem aceleração, necessariamente esse campo eletromagnético tem um conteúdo radiativo. Né? Radiativo, não radioativo. Radiativo. Radiativo quer dizer que irradia. Né? Radioativo quer dizer que é igual ao elemento rádio. O elemento rádio é um elemento químico que naturalmente irradia. Então, usa radiativo, não radioativo. Radioativo quer dizer que é igual ao rádio. E o rádio chama rádio porque naturalmente ele irradia.
Posso tirar só mais uma dúvida, professor? Pode. Quando você fala sobre, por exemplo, eletrodinâmica quântica, que você vê que, na verdade, o que acontece, na verdade, é só a troca de fótons, né, do momento dos fótons, seja o momento positivo ou negativo, o que acontece a transição do real campo, do que a gente chama de campo, para essa só ser a troca de fótons, do momento dos fótons? Ó, isso é extremamente relevante, né? E isso tem a ver com a conexão daqueles dois mundos que eu falei, certo? Então, no mundo clássico, é tudo equação de Maxwell, é tudo função bem comportada, é tudo, né? No mundo quântico, é tudo sopa de partículas, tudo fóton voando para todo lado, tal. Como que eu encaixo os dois? Isso é extremamente sutil, né? Extremamente sutil. Dá para a gente falar há meses sobre isso. Né? A resposta é a seguinte, ó, eu consigo pegar o limite clássico dos fótons. O que é mais complicado é você pegar o eletromagnetismo clássico e tentar adivinhar quem são os fótons que dão nele. Aí isso é mais complicado. Agora, se eu tiver os fótons, eu consigo pegar o limite clássico deles. Bom, mais uma pergunta aqui do Slido uma curiosidade. No modelo de Rutherford, existia alguma descrição para as órbitas dos elétrons no entorno do átomo? Isso teve alguma serventia? Eu tenho quase certeza que sim tinha. Eu poderia falar que não teve serventia nenhuma, porque estava errado, mas eu não diria isso, tá? Porque tem que fazer uma pequena estudo histórico para ver exatamente o que foi previsto a partir disso, né? Mas que tinha descrição, sim, tinha. Sim. Tanto que o pessoal conseguia estimar o tempo de vida de um átomo, quanto tempo ia demorar para o átomo colapsar inteiro. Eles faziam isso, né? Para fazer isso, você tinha que ter uma descrição mais ou menos precisa da, da, das trajetórias, tal. Então isso tinha, né? O Edvan colocou aqui no chat por que o conceito de órbitas de Bohr viola o princípio da incerteza. Não, não viola, não. Não viola, não. Mais que isso, você pode deduzir determinadas propriedades do que depois veio a ser conhecido como o princípio da incerteza a partir dessas órbitas aí, né? Não são exatamente órbitas, né? Quando você fala órbita, você já está pensando em partículas girando, né? Não é órbita, não. Bom, tem uma pergunta aqui, talvez fuja um pouco, mas eu vou colocar aí você avalia aí. O que significa dizer que nós fazemos uma divisão de hamiltonianos na aproximação da combinação linear de orbitais atômicos? Não sei se eu entendi a pergunta, quer dizer, divisão de Hamiltoniano, aproximação de orbital atômico, não sei o que quer dizer com isso. Né? Não sei, se for mais específico, né, eu posso tentar responder, mas não sei o que quer dizer nesse contexto. Uma pergunta que foi colocada pelo Oric quanto a um evento que faça o elétron receber energia e passar para o estado excitado, no estado fundamental, que tipo de energia ele recebe? Cinética? Um elétron num átomo, você excita esse elétron e faz ele sair de um, de um estado e para o outro. Se a pergunta é essa, sim, energia cinética, que não vai ser mv ao quadrado sobre 2, porque isso é uma quantidade clássica, né, mas é a equivalente disso quântica. Né? Então, se a pergunta é essa, se você tem um determinado elétron num certo nível atômico, aí você cita esse elétron, transfere ele para um outro nível atômico. Então,
qual é a natureza dessa energia dos níveis atômicos? É essencialmente energia, na verdade, energia total, porque é cinética e potencial, porque não pode esquecer que é um potencial é 1 sobre R lá, né? Mas é uma energia associada com o estado do elétron. Isso é isso. E a energia que você está, como é que você cita o elétron? É essencialmente energia eletromagnética, é luz. Luz. E quando eu falo luz, né, não é necessariamente a luz visível, é luz no espectro mais amplo, né? Bom, e a pergunta que eu havia falado sobre, uma pergunta mais geral sobre carreira, foi colocada pelo Vitor, que é a seguinte: professor, na sua opinião, qual o país que mais investe em física? A Alemanha é um bom candidato? Decididamente não. Quem mais investe é China. Quem mais investe em trem? China. Quem mais investe em futebol? China. Quem mais investe em soja? China. Né? Então, talvez a pergunta que você queira fazer não é quem mais investe, certo? Então, sei lá, quem investe de maneira mais interessante. Aí tudo bem, aí a gente pode discutir, mas se você pergunta assim, quem mais investe em qualquer coisa do universo é China. Eu faço isso mesmo sem conhecer o que tem no universo, porque é um truísmo atualmente, certo? Porque é quem mais investe em tudo, né? E a Alemanha investe também, claro, mas não ache que a Alemanha hoje é alguma coisa que sequer se assemelha ao que foi no começo do século XX, que não é nada. Não é. Muito diferente, né? Muito diferente. Na verdade, aquela escola gloriosa de física da Alemanha no começo do século XX foi completamente destruída com o nazismo, né? E esses caras foram todos para os Estados Unidos e fizeram os Estados Unidos ser o que são, né? Se você olha a história da física americana, é basicamente captar todos esses caras que eles conseguiram, né? E dar todas as condições de trabalho que eles precisavam, tal, né? Então, a decadência científica da Alemanha e o surgimento dos Estados Unidos como grande potência científica é exatamente isso aí, né? Eles pegaram todos os alemães que estavam fugindo de lá, né? Professor, eu tenho mais uma dúvida, se você puder tirar sobre o que a gente estava falando antes, que eu pensei aqui agora. Diga. Quando a gente fala, por exemplo, da eletrodinâmica quântica, e a gente estava falando sobre a emissão, por exemplo, quando a gente está falando de partículas virtuais, normalmente quando eu aprendi, são partículas de matéria e antimatéria, né, que aparecem do nada. Um fóton, no caso, como é que seria um fóton de antimatéria ele não se aniquila? Ele funciona diferente do que as outras partículas virtuais ou não? O antifóton é o fóton mesmo. Então ele se aniquila nele mesmo, tipo, ou ele não se aniquila? Mas se aniquila nele mesmo. O Entendi. fóton ou o antifóton, né? Eles são iguais. Então quando um elétron ele emite um fóton virtual, ele está emitindo, na verdade, uma dupla, né, teoricamente. Não. Mas então tem como você emitir partículas virtuais sem ter duplas, sem ser duplas? Por exemplo, eu posso emitir só um pósitron virtual. Um pósitron virtual não. Um pósitron virtual, por exemplo. É que a sua definição de partícula virtual está meio capenga, né? Entendi. Você vai falar sobre partículas virtuais? Não. A emissão de um par, como você falou, é um par de partículas virtuais, mas não quer dizer que toda partícula virtual seja assim, né? Entendi. Era isso que eu Partícula queria, era virtual, exatamente essa a minha essencialmente, dúvida. a partícula virtual é o nome genérico que você dá para estágios intermediários de uma reação subnuclear que envolve os caras que você não mede, né? Isso que você chama de virtual. Não tem nada a Você ver chama de com o virtual. princípio de incerteza de Heisenberg, porque pelo menos nas videoaulas que eu vi Tem de... algo a ver, tem algo a ver, né? Essa coisa de você criar um par elétron-pósitron a partir de um campo magnético, um campo elétrico muito intenso, que você pode estimar isso a partir de princípio de incerteza, então tem alguma coisa a ver.
mas Entendi. tá muito longe da... Não, tá. Obrigado, professor. Bom, se não tivermos mais alguma pergunta aqui, 10 para o meio-dia, a gente já pode ir começando a encerrar. Eu vou mandar para vocês aqui o formulário, mas se a gente ainda tiver perguntas, a gente ainda tem um tempinho, vocês podem fazê-las, tá? Deixa eu ver aqui se surgiu alguma coisa no slide. Surgiu uma pergunta sobre campo elétrico, feita também pelo Oric. Quanto ao campo elétrico de partículas carregadas, o que gera esse campo e o que faz esse campo de cargas positivas apontarem para fora e negativas para dentro? Bom, apontar para fora e para dentro é meramente uma convenção, tá certo? Então, no momento que você fala que um camarada é carga positiva, outro é carga negativa, você define o que é apontar para fora e apontar para dentro, né? Então, isso não tem nada de muito profundo. O que gera o campo? Isso é uma pergunta daquele tipo que eu já comentei na aula passada, que é o porquê. Que muitas vezes a gente não tem condições de responder. Responder isso é equivalente a responder por que a realidade é assim. Né? Então, por que uma partícula gera um campo? Olha, eu não sei. Eu sei como a partícula gera um campo. A equação é essa, o campo é esse e tal. O porquê não. Né? Inclusive, tem muitos indícios, e na aula que vem eu dou uma referência. Tem muitos indícios que essa pergunta por que não faz sentido. Né? Muitas vezes essa pergunta por quê embute aquilo que eu chamava de preconceito humano, né? Que você sempre acha que sempre para toda coisa tem uma causa, né? Então todo efeito tem uma causa, né? Então sempre tem algo que precede, então sempre tem algo que implica, né? E não é assim, né? Então perguntar por que uma carga elétrica gera um campo, eu não sei responder, né? Eu sei responder, e quando eu falo eu estou falando em nome dos físicos, né? A gente não sabe responder. A gente sabe responder como é esse campo. Isso a gente sabe, com bastante certeza. Agora, por que é assim? Isso é equivalente por que a massa do elétron é o que é, por que o elétron existe, por que não sei o quê, por quê. Isso, em última instância, é perguntar por que a realidade é essa. Isso a gente não sabe responder, né? Talvez um dia a gente consiga responder, mas agora a gente não sabe responder, né? Nem toda pergunta de porquê tem sentido, tá? Toda pergunta tem sentido. Então, toda pergunta é uma pergunta, se ela for sintaticamente correta, é uma pergunta que faz sentido, né? Agora, nem toda pergunta você consegue responder num contexto físico, muito menos científico, de método científico e tal, né? Às vezes você consegue responder umas coisas metafísicas que não tem contrapartida no método científico, mas nem toda pergunta consegue ser respondida. Bom, pessoal, então, eu acho que, sendo assim, as perguntas findaram. Aqui no slide não tem mais nada. Já enviei aqui para vocês o formulário, fiquem atentos. Acho que, então... Então, no sábado que vem a gente começa com mecânica quântica moderna, a equação de Schrödinger, tá certo? Isso. E como eu disse, a minha ideia é na quarta aula que vocês tenham os pré-requisitos para estudar a coisa do curso do Gastão, que vai ser sobre computação quântica, né? Aí você pode falar de computação quântica como um físico, né? Não como um computador. Só uma perguntinha, só finalizando. Diga. Qual é o antipróton mesmo, hein? Como assim? Qual é o antipróton? Se ele tem nome? Existe a antipartícula do antipróton? Existe. Chama antipróton. Só isso. Não é o elétron. A antipartícula do elétron é o pósitron. Eu vou ser sincero, não sei se o antipróton tem algum nome especial. Acho que não, é antipróton. Sabe qual é o problema? O problema é que o próton é composto, né?
Então, quando você fala de antipartícula de um cara que é composto, você tem que fazer uma engenharia de pegar todas as antipartículas dos seus componentes. Então, o próton tem 3 quarks, tá certo? Então, para eu falar em antipróton, eu vou ter que pegar os anti-3 quarks lá que compõem o próton. Aí eu monto esses carinhas e tenho o antipróton. Né? Então, quando você tem partículas que são compostas, é complicado. Né? Mas, por exemplo, hoje em dia existe o antihidrogênio. O antihidrogênio é um átomo formado a partir de um pósitron, que faz o papel de elétron, e de um antipróton, que é esse camarada que são os 3 quarks trocados. Ó. E chama antihidrogênio. E o pessoal lá no CERN faz experimento com antihidrogênio. Né? Então, um experimento super legal que fizeram foi mostrar que o antihidrogênio ele tem exatamente o mesmo espectro do hidrogênio. Isso a gente esperava que fosse assim. Se não fosse assim, ia ser a descoberta do milênio, tá certo? Porque você descobriu uma assimetria entre matéria e antimatéria completamente inesperada. Então, o antihidrogênio tem o mesmo espectro do hidrogênio. A outra coisa que eles estão tentando fazer agora, e eu confesso que eu não estou muito atualizado, eles querem saber se o antihidrogênio se comporta gravitacionalmente de maneira semelhante ao hidrogênio. Né? E aparentemente os indícios são que sim, né? Assim, porque se não fosse assim, é mais uma descoberta fantástica, né? Porque você está descobrindo uma simetria de origem gravitacional, né? Então o antipróton é o antipróton, não tem nome, não. Bom, ok, então eu vou aqui encerrar a gravação.